Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor tem uma palavra de instrução para as nossas vidas. No Evangelho de Jesus, como nos traz o apóstolo Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao 8, o Senhor nos ensina como deve ser a nossa vida de oração e o poder extraordinário que há em cada palavra que sai do nosso coração e das nossas bocas quando nós buscamos a Deus com verdade, com sinceridade em nossas orações. Durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, Ele nos ensinou de diferentes formas como nós deveríamos nos comunicar com o Senhor, como nós deveríamos buscar a Deus em tempo e fora de tempo, como nós deveríamos orar sem cessar, assim como nos ensina a Santa Palavra. Jesus, em todo o esplendor da sua glória e beleza da sua santidade, ele buscava a Deus de diferentes formas. Jesus orava quando ele iria operar milagres, tudo para a glória do nome de Deus. Jesus orou também em momento de aflição e angústia no Getsêmani, quando ele ali já sentia a dor pela qual ele teria que passar no sacrifício de cruz e salvar a cada um de nós. Assim como ele também orou na cruz e naquele momento demonstrou uma enorme compaixão e misericórdia para com todos aqueles que desconhecem a palavra e o amor de Deus. A oração, meus irmãos, é a arma mais poderosa que o Senhor nos entregou para lutarmos contra as forças do mal, pois a Bíblia também nos ensina que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados, potestades e forças malignas que atuam na terra, tentando nos afastar da presença de Deus e dos caminhos do Senhor. A oração, ela é uma prova de intimidade, é uma busca para que nós possamos conhecer a Deus profundamente. Através da oração, nós alcançamos proximidade com o Espírito Santo. O Senhor consegue enxergar a sinceridade, a verdade, a fidelidade do nosso coração. Pois é isso que Deus espera de cada um de nós, que nosso coração seja quebrantado e contrito na presença do Senhor. Mesmo em momentos de dor, em momentos de angústia, de aflição, nós devemos entregar ao Senhor todas as nossas preocupações. São guerras, meus irmãos, que muitas vezes nós não iremos vencer, acreditando e confiando que temos força para tal. Mas nós temos que buscar a Deus em todos os cenários, sob todas as circunstâncias, e dependermos apenas e exclusivamente do agir dele nas nossas vidas. Hoje, as pessoas elas são negligentes com a oração, pois nós vemos muitos falsos profetas levando a palavra de Deus através de um evangelho da prosperidade, que só prega o período de bonança, que não prega o dia mau, que só prega o evangelho da prosperidade, da abundância, da fartura. São sepulcros caiados, por fora muito bonitos, uma oratória perfeita em que eles conseguem conquistar as pessoas através de um carinho no seu ego, da mentira, da falsidade, do engano. Pois a palavra de Deus, ela exige de cada um de nós que possamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, e que isso produza um arrependimento sincero e genuíno no nosso coração. Nós devemos abandonar tudo aquilo que alimenta e satisfaz a nossa carne, para ter uma vida de oração e de devoção ao Senhor. É com os joelhos dobrados que nós vemos o Senhor se levantar do trono celestial e sair em nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor. A obediência, ela vai atrair bênçãos infinitas, pois a graça e a misericórdia de Deus, elas duram para sempre e sempre. A palavra de Deus, nesse trecho que nós trazemos do livro de Mateus, ele nos mostra também que o Senhor conhece a todas as nossas necessidades. Ele veste os lírios do campo. Quem dirá, meu Deus, ele não irá atender às nossas orações, às nossas petições, o nosso clamor. O Senhor conhece tudo aquilo que nós precisamos, pois Ele mesmo escreveu as nossas vidas. Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Por isso, permaneçamos fiéis ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida de oração e de constante oração. Nós precisamos todos os dias nos alimentar com a palavra de Deus e sermos por ela fortalecidos. A Bíblia, meus irmãos, traz diferentes exemplos de pessoas que buscaram a Deus em momentos de crise, em momentos de aflição.
O profeta Esdras, ele viveu um momento de profunda desobediência do povo de Deus. Relatos que nós vemos desde o princípio da criação do homem, em que Deus nos dá a direção, em que Deus nos dá a instrução e que nós, por livre e espontânea vontade, decidimos não seguir. O profeta, ele mostrou um profundo arrependimento diante do pecado do povo e ele orou a Deus por sua misericórdia, por sua piedade, que Deus pudesse derramar sobre aquele povo arrependimento e graça, que eles verdadeiramente se convertessem e que eles passassem a andar diante do Senhor com obediência, retidão e temor. Assim também como Elias, um dos grandes profetas do Senhor, se sentia perseguido, oprimido, com muito medo. Elias fugiu, repleto de incerteza, de dúvida, de pavor, se sentindo fraco, se sentindo encurralado, mas mesmo assim, ele buscou ao Senhor. E no momento em que sua fé foi provada, ele orou a Deus e o Senhor desceu fogo consumidor e o capacitou para que ele vencesse todos os falsos profetas de Baal. Assim como ele também orou pedindo chuva e o Senhor respondeu à sua oração. Deus conhece cada uma das nossas necessidades, mesmo diante de um cenário de morte. O Senhor tem misericórdia para guardar a minha e a sua vida, assim como ele fez com o rei Ezequias, que ele buscou ao Senhor. Quando a sentença de morte foi decretada sobre a sua vida, ele orou a Deus com tanta sinceridade, com tanta verdade, que o Senhor, Criador do universo, fez mover todo o universo para responder a uma oração. Deus alterou o movimento de rotação da terra para responder à oração fiel e sincera de um servo. Assim o Senhor fará comigo e com você. Entregue o seu coração ao Senhor. Deus acrescentou anos de vida a Ezequias por uma oração. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Ele vai operar um milagre de cura, de libertação, de salvação na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Por isso, clame ao Senhor. Mesmo que você se sinta fraco, o Senhor há de fortalecer, lhe encorajar, para que você permaneça sendo fiel a Ele, para que você entregue a Ele o seu coração, para que você busque a graça, a misericórdia, a compaixão e a benevolência de Deus na sua vida. Mas creia, o Senhor Jesus nos ensinou: não tema, crê somente. A fé só será alimentada em nosso coração através da oração. E isso não é apenas um hábito que nós devemos ter com o Senhor. Isso é um momento que irá nos trazer vida. Todos os dias buscarmos ao Senhor através da nossa oração. E ainda que a sua boca não se abra para você buscar e clamar ao Senhor, as suas lágrimas serão colhidas pelo Espírito Santo de Deus e ele será elevado até os céus. Então ore, meus irmãos, busque ao Senhor e creia de todo o seu coração e com toda a sua alma que o Senhor há de responder a sua oração, em nome de Jesus. Amém.